Sem estoque não há vendas, com isso todo mundo concorda. Mas o que a farmácia precisa fazer para garantir o produto na prateleira? Esse é o tema do programa de hoje. Está começando mais um Ed Farmácia. Olá, primeiro programa do ano, a gente está cheio de tema interessante para desenvolver ao longo de 2019 e o primeiro deles é gestão de estoque, um assunto super importante que é, assim, pode-se dizer, o coração da farmácia, tem que gerir bem o estoque. Para conversar com a gente sobre isso, a gente convidou o Vladimir Salles, que é especialista em gestão de cadeia de suprimentos, consultor empresarial e diretor regional do Conselho Brasileiro dos Executivos de Compras. Antes de iniciar esse papo, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações, compartilhe e dê um like se você gostar desse conteúdo. Vladimir, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Viviane, obrigado à Ascofeg pelo convite. E como você falou, realmente é um tema muito importante. Eu disse que é meio que o coração da farmácia, eu não sei se eu estou certa, você pode... Eu diria que, não só na farmácia, que é o nosso tema hoje, mas eu diria que em qualquer operação de negócio, em qualquer operação industrial, o estoque é, apesar de controverso, um dos pontos fundamentais para o sucesso do negócio. Porque tem gente que acha que estoque é problema, tem gente que acha que estoque é solução, você acha que é o quê? Pois é, desde que eu comecei a estudar estoque, já há muito tempo, eu sempre ouvi isso. E aí um dia um professor com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que é um dos maiores especialistas mundiais nessa área, ele falou para mim, estoque é como o copo meio cheio ou meio vazio. Depende por onde você está olhando. Uhum. Então, o que a gente diz é, se você conversa com o responsável pela área de finanças ou até o dono do negócio, ele vai dizer assim, estoque é um problema, porque é um custo. E é verdade. E é um custo alto. E é um custo que poderia estar sendo investido na operação, poderia estar no mercado financeiro. Então, o diretor financeiro é muito comum dizer assim, você está com esse estoque, com esse dinheiro parado. Ele não fala estoque, ele fala em dinheiro parado. Mas para o varejo, o estoque é tudo. Se não tem estoque, o varejo não tem produto para vender. Pois é, mas quando você fala com a área de vendas, com a área de operação ou com a área de produção, dependendo como você esteja, vai te dizer, estoque é fundamental. E quando você olha para o cliente, apesar de não saber nem o que é estoque, ele acha que é fundamental, porque é o estoque que garante o atendimento, o bom atendimento dele. Ótima essa definição então, sua, o estoque que garante o atendimento. Quer dizer, o estoque, ele garante não só o bom atendimento, como eu diria a você, a fidelização do cliente. Porque se você entra numa farmácia e pede uma aspirina e não tem, e você entra a segunda vez e não tem, dificilmente você vai entrar a terceira. Você vai procurar uma outra farmácia para te atender. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Isso acontece diariamente no varejo como um todo, e não só na farmácia, muito. Então, assim, estoque é importante na sua existência e na sua localização. Em alguns varejos, se perde a venda com estoque dentro da unidade, mas ele não está, por exemplo, na gôndola. Então, o posicionamento do estoque... Esse seria um dos indícios de que o estoque vai mal? Sim. Quais os outros indícios de que o estoque vai mal? Bom, perda de venda, ou seja, os americanos são fanáticos por isso. Eles têm um termo que eles chamam de stockout. É o que ele não vendeu por não ter o produto. Eles medem isso. Aqui a gente fala ruptura, não é? Uma ruptura de estoque. Mas o stockout é, na realidade, quando você percebe. A ruptura é quando você tem uma quebra do estoque. Você diz assim, eu não tenho. Você descobre que não tem. Entendi. O stockout, o conceito é quando você percebe que não vendeu. Foi muito comum há uns anos atrás, principalmente no supermercado, quando você passava no checkout, o operador te perguntar, houve algum produto que o senhor não achou? E aí você respondia isso e ia para uma contabilidade. É isso que os americanos fazem. Já me perguntaram isso aqui no Brasil, pois eu não me lembro onde, mas já me perguntaram. Mas o brasileiro não é muito fanático por medição. O americano é. O americano tem estatística para tudo. Desde do basquete até o negócio, eles têm estatística para tudo. Mas é a partir da estatística do indicador que o empresário vai tomar a decisão. E no mercado americano se perde 7% de venda por falta de produto. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente não tem números que dizem. Mas se você pensar no volume
que é transacionado no mercado americano, você imagina que isso é grande. E aí você perde por não ter o produto no ponto de venda. Então ele é um problema, se for mal gerido, e é uma solução. Então um outro ponto, voltando à pergunta, é uma causa de problema no estoque. Quando você perde o produto por perder a validade na prateleira, você perde o produto. O produto está lá e ele acabou a validade. Isso é um indicador que você tem um problema no estoque, porque esse produto ele não está sendo vendido. Então, ele não devia estar no estoque, ele já devia ter sido transacionado numa promoção, você não deveria perder esse produto. Então, ele não está... O que a gente fala em gestão de estoque é o giro. O que é o giro, para a gente falar sem um linguajar técnico? O giro é quantas vezes o material entra e sai do estoque. Quanto maior o giro de um produto, mais salutar ele está sendo para o negócio. E esse giro vai definir a quantidade que se compra? Porque eu imagino que deva ser um processo complicado você definir quanto você vai comprar de cada produto. Sim, ele vai ajudar no processo de planejamento das aquisições. Se você tem um produto que gira muito, você vai comprar mais vezes ou vai receber mais vezes esse produto. Tem então, a curva ABC? Sim, a curva ABC ela te ajuda na gestão do estoque. O que é a curva ABC? É um modelo matemático em que você define por várias variáveis. A mais usual é quantidade versus valor transacionado. Então você define o item A, o item B e o item C. Ele tá montado, né, a partir de uma definição que um matemático italiano, Pareto, fez, que diz o seguinte: 20% dos teus produtos representam 80% do valor do teu estoque, por exemplo, para a gente falar em estoque. Na verdade, Pareto definiu isso para outras coisas e a regra se vale. Então, o que quer dizer? Se você tiver 100 itens no seu estoque, 20 deles vão representar 80% do valor do estoque. Então, esses são os teus itens A. É o item que você vai ter que ter mais cuidado, mais foco. E aí, na outra ponta, você vai ter os 15%, porque na realidade Pareto definiu uma regra 20-80. A curva ABC ela define 20, 70, 10 ou 65, dependendo do modelo estatístico que você usa. Mas em torno disso. Então, na outra ponta você tem um pequeno número um grande número de itens, mas que não vão ter um impacto tão grande em valor. E esses você vai ter um menor cuidado, mas não vai abandonar ele, porque ele vai derrubar o teu negócio da mesma maneira que um A. Entendi. Ou seja, se faltar um item A ou um item C, o teu cliente vai ficar insatisfeito do mesmo jeito. Entendi. Agora, é importante também saber escolher o fornecedor, né? Hoje é muito comum no varejo farmacêutico as distribuidoras fazerem entregas diariamente. Então, tem aquela máxima assim, não precisa ter um grande estoque. Você concorda com isso? Por exemplo, uma farmácia hoje... com essa agilidade na entrega, ela não tem que ficar fazendo estoque, porque ficar fazendo estoque pode ser ruim. Você concorda com isso? Eu concordo e digo, na realidade, que esse é o modelo ideal. Porque o melhor estoque, eu sempre digo que há uma falácia dizer que tem estoque zero. Trabalhar com estoque zero só se você não vender. Se você vende um produto, você tem que ter estoque. Em algum ponto da cadeia. E aí é que vem o varejo, na realidade, ele é a ponta de uma cadeia que se inicia lá nos produtores de matéria-prima e que passa pelos fabricantes, pelos distribuidores e até o varejista. Você pode não ter estoque lá, e é muito salutar que isso aconteça, para que o varejista tenha um custo menor operacional, porque estoque é custo para ele também. Se ele tem um processo em que ele pode ser abastecido diariamente, e outro dia eu visitei um varejista do ramo farmacêutico que ele me disse que recebia até 2 ou 3 vezes por dia. É muito comum. Então, para ele é ótimo isso, porque essa é uma operação maravilhosa, porque ele teria se ele recebesse, vamos extrapolar e ir para um outro ponto, imagina que ele recebesse uma vez por mês, ele ia ter que ter um estoque de um mês de venda lá, mais o estoque de segurança que está ali para cumprir qualquer problema no fornecimento, como por exemplo um atraso de um transportador, então ele teria um estoque enorme, e aí de novo, isso é dinheiro que está ali parado. Quando ele recebe todo dia, o estoque dele médio não é 30, é muito menor que 30. Ele vai ter um estoque muito menor, portanto, um capital muito menor investido na questão do estoque. Eu estou entendendo. Você está dizendo o seguinte, que é importante dar uma atenção especial aos produtos que têm maior giro no ponto de venda. Exatamente. Agora, Vladimir, eu queria falar um pouquinho de tecnologia. Sim. Né? Como que
hoje a tecnologia tem contribuído para ajudar as empresas, as farmácias, os varejistas na gestão desse estoque. A tecnologia te ajuda a ter esse controle para que você tenha um estoque adequado à tua operação. Se ele vai ser 1 ou 100, depende do volume que você está transacionando ao longo do teu período. Então você pode usar a tecnologia, e a tecnologia avançou muito. Né? O primeiro grande avanço da tecnologia veio pelo código de barra, onde você passou. Qual é a grande coisa do código barra? É que ele transforma o físico no contábil. Ou transforma o que é físico em informação. E mais recentemente, o que você tem visto de tecnologia? Olha, leitores de código de barra, e a grande vantagem dos leitores de código de barra é que acabou de sair um artigo mostrando que a nova tendência são o que se chama dos equipamentos vestíveis. Então, antigamente você tinha um leitor de código de barra, você precisava estar com ele na mão. Sim. Aí, a primeira grande evolução foi quando você começou a usar voz para comandar o sistema, ou o sistema comandar através de voz. E aí você liberava a mão. Porque quando você tem um leitor, imagina que você está com o seu telefone na mão, você está com uma mão sempre ocupada. Então a produtividade sua é só com uma mão. Quando você libera as duas, você ganha em produtividade. Isso é provado estatisticamente. E agora nós estamos caminhando para a tecnologia vestível. Então, tem uma empresa que acabou de lançar um coletor que é uma luva. A pessoa leva a luva e chega aqui, encosta na caixa, já leu o código de barra. Não precisa estar com nada na mão. A mesma hora que ele pega, ele já está fazendo a leitura. E aí isso pode ir para o sistema, baixar o estoque e, se quiser, até servir de inventário. Porque se não for uma operação que tenha muitas unidades, ele pode, por exemplo, a cada movimentação contar. Por exemplo, tem 4. Eu tirei, agora ficaram 3. Ele manda essa informação para o sistema e o sistema está automaticamente fazendo esse controle do estoque. Fantástico. De novo, isso está garantindo que você tenha menos dinheiro investido e está garantindo também, suportando a tua operação. O atendimento cliente, né? E que ela seja a eficácia da operação. Vladimir, a gente vai encerrar antes a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo. Eu diria que, apesar de ser visto como um problema, estoque é a grande solução para uma gestão eficaz do varejo ou de qualquer operação. Por isso eu diria ao gestor que ele foque na gestão do estoque, procurando principalmente adequar o estoque à sua necessidade. Não existe estoque certo ou errado. O estoque tem que estar adequado à sua operação. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a vocês, foi um prazer muito grande. Eu acho que esse tipo de conversa é fundamental para a gente ajudar o ecossistema todo a evoluir. Com certeza, o papo foi ótimo. Obrigada, Vladimir. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Antes de ir embora, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, dê um like. E a gente está começando o ano, 2019 está aí, muito conteúdo legal, muitas pautas interessantes. Se você quiser sugerir uma pauta, coloque aqui no seu comentário, a gente vai analisar e, se possível, a gente procura um convidado para vir aqui falar sobre o assunto que você sugeriu, tá bom? A gente se vê semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Raindrops fall